Bom, aqui a gente tem um exemplo de trabalho com rotação por estações, tá bom? A gente tem 5 estações montadas, mas na verdade 2 delas se repetem e uma ela pode ser opcional. Então eu vou dar várias sugestões aqui para o trabalho. Eu estou imaginando que eu estou com uma turminha de jardim 1, certo? E aí eu tenho aqui um objetivo de aula. Claro que eu não vou usar o código alfanumérico para o meu aluno. Isso aqui é só para saber de onde que eu tirei esse objetivo, tá bom? O código alfanumérico ele vai estar lá no plano, ele não precisa em nenhum momento ser expresso para o aluno. O aluno não tem a menor necessidade dele ter esse conhecimento. Isso é para o professor, tá bom? Só para vocês saberem da onde que veio isso. Tirei essa atividade do livro didático. Ela tem como base uma atividade do livro didático, que eu já vou mostrar para vocês. É importante que o meu aluno saiba qual é o objetivo da aula. É um objetivo comum. Apesar de cada um estar fazendo uma coisa, de estar, cada dois, né? Estarem fazendo propostas diferenciadas nas estações. Vou mostrar mais uma vez, daqui a pouco eu entro com detalhe em cada estação, na proposta de cada estação. É importante que eu tenha expresso meu objetivo de aula de uma forma simples, com uma linguagem bem objetiva para o meu aluno. O aluno do Jardim 1 é muito pequenininho, não tem necessidade de registrar na lousa. Tem, porque toda vez que eu precisar me reportar ao objetivo da aula, para fazer alguma intervenção para o meu aluno, é importante que eu tenha ele bem claro, para mim e para eles. Conversar com o aluno antes da aula sobre o objetivo também é uma estratégia muito importante, que promove a autonomia do meu aluno. Então, aqui nós temos um objetivo bem simples mesmo, para que o aluno consiga entender qual é o objetivo dessa proposta. Então, eu vou passar para ele, lembrando que eu estou aqui imaginando que eu estou com uma turminha de jardim 1. Então, eu vou passar para eles que o objetivo dessa nossa aula é contar e registrar os números. Então, a contagem eles já fazem diariamente, em várias estratégias, em várias propostas da rotina. E o registro dos números eu vou explicar para eles o que é registrar, que é desenhar o número, registrar o número, escrever o número, enfim. Da forma como eu achar melhor para passar para esse meu aluno. Então, ter o objetivo expresso é muito importante, principalmente no trabalho com as estações, porque como difere uma atividade da outra, é importante que tanto crianças quanto o professor tenham claro qual é o objetivo daquelas propostas, é um objetivo comum, tá bom? Outra coisa importante também no trabalho com estações, ou qualquer outra metodologia ativa, são os combinados. O professor deverá construir com a turma previamente os combinados, ou seja, cada turma tem uma característica, né? A gente tem turmas que são mais agitadas, outras que são mais tranquilas, tem alunos que têm uma timidez exagerada, que não tem autonomia, né? Enfim, a gente vai fazer os combinados de acordo com o que a nossa turma precisa, tá? Então, eles devem ser feitos de forma prévia. E eles também devem estar registrados para servirem de referência para intervenções. Então, pode ser na lousa mesmo, em forma de tópicos ou desenhos, depende muito da turma que você está e qual é a característica dessa turma. Mas é muito importante que os combinados sejam feitos, certo? Já que a gente depende dos aspectos organizacionais para o sucesso dessa proposta. Então, vamos começar com as estações. Primeiro vou mostrar para vocês de onde eu tirei. Essa é uma proposta do livro do Jardim 1, está na página 13, tá bom? Então, aqui estão as habilidades que eu coloquei ali na lousa. E os objetivos, as expectativas de aprendizagem são perceber que os números estão presentes na vida cotidiana, aqui está se tratando de uma festa de aniversário, né? A gente vai falar de idade, né? De questões pessoais, da criança e tudo mais. Relacionar a quantidade de velas à própria idade, então
a quantificação, a relação número-quantidade e brincar interagindo com o conhecimento. Então, nós vamos estar cumprindo todos esses objetivos com essa proposta. Na primeira estação, eu tenho uma propostinha aqui de um joguinho que se chama Arrume o Cabelo. A criança vai verificar o número que tem aqui, que é o número 3, e ela vai fazer o cabelinho aqui do bichinho com quantos prendedores? Com 3, né? Então, ela vai arrumar o cabelinho, certo? Aqui eu tô com uma turminha de jardim 1, poderia estar com uma turma de jardim 2 também. E também poderia estar com uma turma de primeiro ano, depende do grau de complexidade. Aqui eu coloquei uma segunda proposta de arrume o cabelo por causa de eu ter mais alunos na minha sala. Aqui eu tenho 2 alunos por agrupamento, eu não vou colocar mais do que isso, porque eu preciso pensar no distanciamento, certo? Com relação à manipulação dos materiais, eu preciso verificar previamente se existe a quantidade para que aquele aluno manipule aqueles materiais e depois eu separe eles num outro canto, para que seja higienizado com álcool aerosol ou spray, tá bom? Na estação número 2, então ali eu trabalhei a contagem e a quantificação, tá bom? Trabalhei os dois. Aqui nessa segunda estação eu tenho a proposta esculturas de números. Então, o ideal é que se tenha cartõezinhos aqui, ou que o professor faça algum ditado. A ideia é que as estações promovam o mais autonomia possível. Então, eu posso trazer cartões com as quantidades ou com o número descrito. E vou pedir para que os meus alunos façam a escultura do número, do numeral, do algarismo e também quantifiquem. Certo? Com bolinhas, com minhoquinhas, como a criatividade deles, mandar, certo? Aqui, na estação número... E eu tenho 2 estações número 4, olha, gente. Essa deveria ser a número 3. A proposta daqui é adivinhe o desenho. Eu posso reduzir o número de estações de acordo com a minha prática, com a minha experiência. Se eu tenho um pouco menos de domínio do trabalho com metodologias ativas, eu posso reduzir, eu posso fazer 2, 3 estações, ou eu posso repetir estações. Se eu tiver mais alunos, eu posso fazer 2 estações com a mesma proposta, tá bom? Aqui na proposta Adivinha o Desenho, a ideia é que um dos participantes realize um desenho. Aqui tem um papel, né? Deveria ter a canetinha, mas ela põe em algum lugar. Ela deveria estar aqui. Aqui eu tenho um desenho e aí essa criança vai desenhar. Ela não vai dar dica nenhuma pro colega e o colega vai tentar adivinhar. Se o colega adivinhar, ele tem a chance de jogar o dado. E aí ele vai contar qual é a quantidade que foi expressa aqui no dado. E aí ele vai procurar um número relacionado e vai ajuntando aqui de pontuação para ele. E assim eles vão alternando nos desenhos. À medida em que é legal estabelecer um número de vezes, né? Por exemplo, 3 vezes cada dupla, 2 vezes cada dupla, e depois eles vão contar quem é que tem a maior quantidade. Isso já seria para uma turma maior, daria para fazer com uma turma de segundo ano, ou primeiro, dependendo. Para um jardim 2 já não daria para fazer isso aqui, jardim 1 ou 2, tá bom? Então essa daqui é uma ideia para uma outra turma que tenha um grau de dificuldade, que seja mais velha, que possa ter um grau de dificuldade maior. E aqui, a minha última estação é a estação Realize o Registro. Aqui eu vou propor que o meu aluno faça o registro do livro, certo? Então ele vem e ele vai fazer o registro. Quantos anos você tem? Ele vai pintar a quantidade de velas, de acordo com a idade dele. Eu posso sugerir que ele desenhe aqui também, enfim. A última etapa do registro. Uma grande sacada das estações eu preciso pensar em
algumas estações, a maior parte delas, na verdade, promove a autonomia dos meus alunos. Então essa, por exemplo, Arrume o Cabelo, ela é uma estação que promove a autonomia, porque o meu aluno vai bater o olho aqui e ele vai pensar, no máximo com a interação do colega que está no mesmo agrupamento, ele vai conseguir fazer essa contagem. Eu posso até passar por essa estação e eu vou fazer alguma intervenção, mas ela não vai exigir que eu fique aqui. Essa é uma sacada do trabalho com estações. Ali também, na estação escultura de números, eu também não preciso ficar o tempo inteiro aqui. Se eu tiver os cartõezinhos expressos, que deveriam estar aqui, né? Cartõezinhos com os números que eles precisam esculpir, ou com a quantidade, isso vai trazer autonomia para eles trabalharem. Então, no máximo, eu preciso fazer alguma orientação ou outra, mas não depende da minha presença aqui o tempo inteiro. Aqui também, se eu tenho alunos maiores e tenho uma comanda que já foi dada previamente, eles vão pegar o esquema do jogo e vão fazendo. Eu não vou precisar ficar o tempo inteiro aqui. Sendo assim, eu consigo me concentrar na estação do registro, que é a que vai exigir um pouco mais de intervenção. Certo, gente? Aí, existem algumas variações, né? Do grau de dificuldade, por exemplo, se eu estiver pensando em uma turma de segundo, de terceiro, enfim, eu vou pensar de acordo com o meu livro, com as propostas do meu livro, elas podem esboçar as estações. Eu vou dar um exemplo a seguir.